Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Irmãos, hoje só tem mulheres aqui nesse púlpito, mas não é proposital não, né? Foi coincidência, né? Mateus, capítulo 16. Pastor Jorge, hoje ele foi substituir a pastora Naira, que ela está em Curitiba, Florianópolis. Por isso eu estou aqui substituindo-o. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Hoje é dia de milagre, como nós sempre falamos na Unidade em Cristo, né? É a Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui comemorando, relembrando, em memória do nosso Jesus, aquilo que ele sofreu lá na cruz por nós. E esse texto é muito incrível. Tem algum tempo que eu falei sobre ele aqui, mas hoje eu vou falar novamente, mais algumas coisas a mais. E aqui nós temos nesse texto 4 grandes revelações de mistérios de Deus para os discípulos naquele momento. Jesus, ele viveu 30 anos do ministério dele em Nazaré, né? E os 30 anos da vida dele em Nazaré, e os 3 anos ali nas imediações, né? Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Jerusalém, voltava para Nazaré novamente, né? E em Nazaré, na cidade onde ele viveu, Jesus foi rejeitado, ele foi expulso, né? Ele foi maltratado até pelos seus próprios irmãos. E nós vamos ver Jesus falando em Lucas, né? Capítulo 19, versículo 44, quando ele entra em Jerusalém, né? E ele falando para Jerusalém, também Jesus foi rejeitado em Jerusalém, mas é incrível a gente ver que Jesus foi rejeitado até pelos seus próprios irmãos, né? E isso às vezes acontece conosco quando recebemos Jesus, né? A própria família rejeita, né? E Jesus, olhando para Jerusalém, ele disse: olha, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos irmãos, aqui tem uma chave para você, uma palavra que todos nós gostamos de falar, né? Mas aqui tem uma chave de Deus. Você sabia que assim como Deus visitou Jerusalém, deu a Jerusalém a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, deu a Cafarnaum, deu a Betsaida, deu a Corazim, essas 2 cidades que foram destruídas, né? Cafarnaum, Jesus disse: olha, que se lá em Sodoma, que foi destruída, né? Com fogo e enxofre, se lá em Sodoma tivesse sido feito os milagres que foram feitos aqui, talvez não teria acontecido com eles. Para vocês verem o tamanho, o nível do endurecimento com a mensagem de Jesus nesta cidade. E se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, a Israel, você vai ver que Cafarnaum só tem ali algumas ruínas, né? Ela nunca mais foi levantada, né? Porque o tamanho do nível da rejeição. E assim como essas cidades tiveram o tempo da visitação, todos nós temos um tempo da visitação de Deus para a salvação, e temos também um tempo da visitação de Deus para mudança, para crescimento e para entendermos o propósito de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. E eu queria dizer para você que você deve pedir ao Espírito Santo
que te ajude a estar atento, a estar perceptível e sensível ao tempo da visitação de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para o teu crescimento espiritual. Esse tempo é tempo da visitação de Deus para muitas famílias, eu diria que para todos vocês que estão ouvindo esta palavra. Por quê? Porque o tempo está sendo resumido, o tempo está terminando, o tempo de estarmos debaixo desta porta aberta, debaixo da misericórdia de Deus. Então, não deixe passar desapercebido na tua vida o tempo da visitação de Deus. Há 3 coisas que a gente nunca volta mais atrás. É a palavra falada, o tempo perdido e a última eu esqueci. Alguém lembre para mim? Isso, exatamente. Então, nós não podemos deixar a oportunidade da visitação de Deus passar na nossa vida. Eu já recebi Jesus, eu já aceitei Jesus, já criei meus filhos no caminho do Senhor, já casaram, já foram embora, estão vindo os netos. Mas Deus sempre tem visitação diferente para nós, com propósitos, com metas diferentes, com oportunidades diferentes para nós. Então, pegue isso para a tua vida e ore, pedindo ao Espírito Santo que te dê sensibilidade para que você não deixe passar na sua vida o tempo da visitação do Senhor. Porque não há nada melhor para o homem e para a mulher nessa terra do que ser visitado por Deus, com oportunidades, com coisas que Deus quer realizar na sua vida, com coisas que Deus quer fazer através de você. Não existe nada melhor do que isto. Ontem eu estava ouvindo a live da pastora Naira, que a pastora Lourdes postou, né, pastora? Muito legal, né? Com a irmã Genilda, né? Que é uma senhora da comunidade que falou uma live aí, falou um videozinho pequeno, usando a linguagem do tráfico, né? Falando de Jesus. E o vídeo viralizou, milhões e milhões de pessoas viram. Então a pastora Naira fez uma live com ela. E ela estava falando da conversão dela. Ela aproveitou esse tempo. Ela não desprezou o tempo da visitação. Tudo bem que no tempo dela, Deus usou pastores, Deus usou pessoas com muito amor, pessoas que ela dava baforada de droga na cara, mas os pastores ficavam quietos. E o amor de Deus visitou aquele coração. E hoje ela está trazendo pessoas das trevas e das drogas para o Senhor. Isso é precioso, isso Deus tem para nós aqui, olha, Deus tem para você na sua família, não precisa ir longe não, você não precisa nem ir para a África não, na sua família tem gente precisando da visitação de Deus, e Deus quer usar você, não fique esperando que Deus vai usar um pastor ou alguém muito eloquente, não, Deus quer usar você, sabe por quê? O amor de Jesus e a mensagem do Evangelho, ela alcança os corações quando nós levamos e demonstramos amor pelas vidas e pelas pessoas. Tem pessoas que não adianta nem você levar a palavra, você tem que levar primeiro um prato de comida. Tem pessoas que não adianta você falar da palavra, você tem que levar amor, você tem que sentar ali junto com ele e ficar ali, porque assim você está sendo o canal de Deus para abençoar. Então não perca o tempo da tua visitação que virá, tá? Para todos aqui, Deus vai te visitar de alguma maneira para você ser usado, restaurado. Tem gente que precisa da visitação na sua família. Deus quer transformar coisas na sua família. Deus quer fazer com que a sua família seja diferente, seja ungida pelo Senhor. A presença do Senhor esteja na sua casa. A presença de Deus na nossa casa, irmãos, entenda isso. Ela não é uma coisa automática. Ela precisa ser buscada, ela precisa ser desejada. Como é que eu atraio a presença de Deus para minha casa? Desligando a TV, não ouvindo, não vendo filmes horríveis, não tendo uma linguagem que não agrada ao Senhor, procurando responder com mais calma, com mais harmonia nas horas de dor, de dificuldade, de luta, procurando entender melhor esse filho. É assim que a presença de Deus vai vindo para minha casa através do Espírito Santo e se torna uma realidade ali. Nós muitas vezes achamos que no meio do turbilhão, no meio da angústia, no meio de palavras duras, o Senhor vai vir. Não, Ele não vai vir.
Ele não vai vir. Pastora, mas o Senhor é poderoso. Sim, mas nós que já compreendemos a palavra, nós precisamos tornar propício o ambiente para o Senhor habitar ali. Senão ele se afasta. Isso é mostrado para nós na palavra. Então, essa cidade, ela perdeu o tempo da visitação, né? Como hoje, muitas pessoas têm perdido o tempo da visitação. Pessoas que perderam o tempo da visitação de Deus, às vezes no leito de hospital. Era a hora que Deus deu para eles se arrependerem. Muitos se arrependeram, mas alguns não se arrependeram. Eu vi testemunho de pessoa e de familiar que foi e falou com uma família que estava em coma, com alguém da família que estava em coma. E fez para ele o convite de aceitar Jesus. E disse para ele não podia falar, entubado. Mas se você estiver me ouvindo, entendendo o que eu estou falando, aperte a minha mão, ou me dê uma piscada com os olhos. E a pessoa aceitou Jesus neste momento. Foi a hora da visitação de Deus para esta pessoa, né? É aquele da última hora que entrou, né? Então, queridos, não percamos. E Nazaré, quando você vê na Bíblia, em João 1,46, quando Natanael encontra com Filipe, né? E Filipe fala para Natanael de Jesus, e ele pergunta assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade pobre, Nazaré era uma cidade onde tinha muitas misturas raciais, tinham muitos gentios, muitas pessoas pobres mesmo, era um lugar onde não havia assim nada de importante do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista literário para o judeu, não. Nazaré era aquela cidade assim que, talvez tenha no mapa Nazaré, né? Não era uma cidade importante, mas foi ali que Jesus escolheu para morar, era ali que Jesus morava. Uma coisa importante que tinha em Nazaré eram os carpinteiros, né? Esse era o ofício de Jesus. E carpinteiro, como eu já ouvi recentemente, não sei se vocês ouviram também, é diferente de marceneiro, né? O marceneiro trabalha mais com projeto pronto, o carpinteiro ele trabalha com base, com escultura, com fabricação daquilo que ele pode fazer com a sua arte, com a sua habilidade. Então, é diferente, né? Ainda mais na época de Jesus, era mais diferente ainda, né? Então, Jesus, ele tinha esse ofício, então ali, eles eram procurados pelos Nazaré, a única referência que ela tinha era essa. Ali havia bons carpinteiros, né? Então, Jesus, quando ele chama seus discípulos para esse lugar, ele retira, Jesus já estava caminhando, já estava próximo para começar, para logo depois enfrentar a cruz. Então, ele retira os seus discípulos daqueles lugares por onde ele andava, Jerusalém, Cafarnaum, ali pela Judéia. Ele tira e leva os discípulos para Cesareia de Filipe. E Jesus, ele é muito didático na sua palavra e nos seus ensinos, né? Parece assim uma coisa que não tem muita conexão, mas tem. Quem já foi a Israel sabe que Cesareia de Filipe, ela fica num lugar de adoração, que foi lugar de adoração a Baal, diferente de Cesareia Marítima, tá? Cesareia Marítima é lá onde está Atos capítulo 10, que fala de Cornélio, que Pedro teve a visão, é outra Cesareia. Cesareia de Filipe, ela fica no pé do Monte Hermon, onde é a nascente do Rio Jordão, é um lugar bem frio, porque o Monte Hermon, ele fica gelado quase que o ano todo, e ali é a nascente do Rio Jordão, tem uma água muito bonita. Cesareia de Filipe era naquelas imediações ali. E até hoje, se você for lá, você vai encontrar, escavado nas rochas assim, ao pé do monte mesmo, você vai encontrar ainda aquelas janelinhas onde eram colocados vários deuses. E ali tinha a adoração de Baal e a adoração do deus Pan. O deus Pan era metade bode, metade homem. Esse Deus, diz a história, que ele saía à noite para provocar pânicos nas pessoas, e daí vem o nome Pan. Então, de um lado estava o templo do deus Pan, no meio um templo a homenagem a Herodes, e do outro lado mais outro templo de adoração de outros deuses. Ali era um local assim, terrível, esse local onde Jesus chamou os discípulos para falar para ele, dar para eles as grandes revelações dos mistérios do céu, né? Então, ali quando Jesus olha para os discípulos, ele pergunta assim, quem os homens dizem que eu sou, né?
Jesus sabia o que os homens diziam sobre ele. Jesus conhecia o que era falado sobre ele. Mas Jesus queria ouvir dos discípulos. E aí eles dizem, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Os judeus normalmente falavam isso. Mas aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Isso é muito importante, irmãos. Você que está numa igreja, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui na igreja não é lugar de religião. Aqui não é lugar de gente religiosa. Aqui é um lugar onde nós ensinamos você, ajudamos você a compreender a quem você segue, qual é a identidade do seu Deus, quem é o Deus a quem você serve, por que ele veio, o que você está fazendo aqui. Ele não é um Deus como os outros, ele é alguém que quer se relacionar com você de forma íntima e muito pessoal. Aqui é esse lugar. Tira da sua cabeça essa coisa de religião. Religião, já disse lá atrás, né, os historiadores, o Freud já disse, que era o ópio do povo. Em certo sentido é mesmo. Porque aqui nós não falamos de religião. Aqui nós anunciamos o Cristo vivo, ressuscitado. E Jesus escolhe aquele lugar para quê? Porque Jesus era muito didático. Então ali estava o Deus Pan. Hoje tem imagens de computador que mostra para nós como o templo era construído. Em frente a uma caverna, bem ali na nascente, tem um lugar que é como se fosse uma caverna na rocha. Então eles faziam o templo na frente e atrás era o lugar onde eles faziam sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, tá? E em frente desses templos havia um pátio. Aquele pátio era o lugar onde as sacerdotisas que adoravam esses deuses, elas faziam sexo ao ar livre ali, na frente desses templos. Então aquele lugar era exatamente a porta do inferno. Foi Jesus chamou os discípulos para ali para mostrar para eles o lugar que Jesus ocupava na vida dele, o lugar que Jesus ocupa na terra, o lugar que Jesus tem quando ele alcança a vida de uma pessoa. Jesus trouxe eles para ali exatamente para isso. Então ali era a verdadeira porta do inferno, né? Era um lugar de sacrifício humano e de animais e de orgias. E até hoje, quando você vai em Israel, você vai ver lá nesse local várias janelinhas. Então eles colocavam o Deus principal e naquelas janelinhas havia várias imagens de deuses que eles consideravam filhos desses deuses. E o templo era para adoração de Herodes e de todos os reis e os césares que passaram por ali, né? Então, nesse lugar tenebroso, Jesus revela 4 coisas preciosas aos discípulos, né? Aí Jesus pergunta, mas vocês, quem dizem que eu sou? Isso é muito importante, isso faz toda a diferença na sua vida. Você saber a quem você serve. A saber que quando você entra numa igreja, quando você entra aqui, você não está indo seguir um ritual. Você está indo ao encontro de alguém vivo que está aqui através do Espírito Santo. Você não está vendo ele, porque ele está hoje à destra do Pai. Mas a presença dele aqui é real pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que entender isso. Jesus é vivo hoje. Essa mesa aqui, em memória do que ele fez na cruz, é em memória do sacrifício que ele fez. Mas a memória é porque é um sacrifício vivo. Ele foi feito há mais de 2.000 anos atrás, mas ele é um sacrifício que continua penetrando nos corações, continua transformando as vidas, continua arrancando o homem do inferno, das portas do inferno. Então isso é muito importante. Eu sei que você já sabe que você está aqui pelo Cristo vivo. Você não está aqui pela pregação de um pastor, de uma pastora, ainda que ela tenha ou que ele tenha credenciais. Você veio aqui atraído pela presença dele. Se não fosse Jesus aqui, eu nem estaria aqui, porque não vale a pena você fazer um discurso teológico sem entender que o seu Jesus é vivo e até isso que eu estou falando aqui, ele vai me cobrar se eu não for fiel ao que eu estou falando aqui. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é precioso.
Então, entenda isso. Eu sei que você entende. Essa é a primeira grande revelação. Quem vocês dizem que eu sou? Não o que eles afirmam, não o que o mundo fala. Se você ainda conhece, ou se você ainda pensa num Jesus histórico, ou num Jesus só como mestre, ou um grande profeta, ele foi tudo isso. Mas Jesus é Deus. Deus conosco, Emanuel. Ele veio morar, estar conosco, né? Então, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi uma grande revelação, né? Ali aonde cultuavam os deuses mortos e os filhos dos deuses, Pedro recebe a maior, uma das maiores revelações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não de deuses mortos como todos esses que estão aqui em Cesareia de Filipe. Todos esses que precisam de sacrifícios, de rituais. O sacrifício para Deus hoje, para Jesus hoje, é o seu coração entregue à vontade dele. Em tudo. Na oferta, no seu relacionamento, naquilo que você faz para Deus. É isto que Jesus quer. É esse a conexão com o texto que Abel leu. Passaram-se todos os filhos de Jessé. Aí perguntou, não tem mais nenhum? Aí Deus disse, sim, tem um, o menor. Aqueles que à vista humana não serviria, era aquele que Deus via a sinceridade do coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. O evangelho, o principal que Jesus quer de nós é isso, o nosso coração. Nada, nada, nada no reino vai permanecer, se não for feito daqui, do nosso coração. É palha, é madeira, vai ser queimado. Mas quando você dedica a Deus a sua vida, quando você entrega a Deus o seu coração, você está construindo nesse reino, aqui na terra, para um reino que vai perdurar para a eternidade. Você está construindo com materiais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. Esse coração Deus quer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sobrepõe a todos a estatura de Jesus ao dizer que o seu Deus é o Deus vivo, em contraste com os deuses mortos dos pagãos. O Deus que tem a forma mais elevada, não tem ninguém igual a Ele. Quando nós estávamos adorando aqui, estava tão maravilhoso a presença de Deus, né? Que eu fiquei assim pensando, é como que se acabasse, a gente não escutasse Covid, morte, ideologia de gênero, nada disso. É como que se o céu descesse e você dissesse assim, eu sirvo a esse Deus que vai me ajudar a passar por tudo isso. E se Ele quiser que eu morra no meio disso, eu estarei com Ele no mesmo momento. Essa tem que ser a sua convicção, meu irmão. Portanto, que nada desta terra tire a sua paz e nem a sua comunhão com o Senhor. Nós passamos por tribulações? Passamos. Passamos por lutas? Passamos por dificuldades? Passamos. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, por fim ele se levantará da terra. Creia nisso, coloque isso na sua vida, coloque isso no seu coração, porque isso é o que vai, esta convicção é que vai te dar força para você permanecer até o dia que Jesus te chamar para junto dele. Não tem nada, Paulo já nos falou isso, nada nos separará do amor de Cristo. Esse amor, quando ele alcança realmente um coração, e quando esse coração entrega realmente a ele, não tem nada que pode te separar desse amor. Morte, fome, nudez, perigo, espada. Esse é o evangelho que Pedro teve a revelação aqui nesse momento. E aí quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado aqui no grego significa rico, riqueza. Pedro naquela hora teve uma revelação que é a maior riqueza que um homem pode ter. Bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue, não foi inteligência humana que te revelou isso não, mas o meu Pai que está no céu. Essa é a maior riqueza que você como homem nesta terra pode ter, é ser revelado a você
o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe por quê? Porque há muita gente que ainda estão dentro dos templos, há muita gente que ainda estão participando de procissões, há muita gente que ainda estão fazendo oferendas e não chegou para ele essa revelação. Mas para mim, para você, ela chegou. Nós sabemos que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso é pelo Espírito Santo, é revelado a você, é você que crê pelo Espírito que há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra, morreu por mim e por você. Deus, num plano maravilhoso, enviou o seu Filho, porque não havia nenhum justo nessa terra que pudesse fazer um sacrifício que pagasse o meu e o seu pecado. Mas Deus fez esse plano perfeito. E hoje, quando Deus olha para mim e para você, homens e mulheres falhos, Deus vê-nos justificado pelo sangue da cruz. Não tem mais sentença contra você enquanto você permanecer firme servindo ao Senhor. O inimigo não pode te acusar, não pode te acusar. Você está guardado. Então Pedro, ele recebeu essa riqueza da revelação da identidade de Jesus. E a verdadeira felicidade é saber quem é Jesus e se relacionar com ele. Como ele é, e saber que fazemos parte do reino que ele virá governar aqui na terra. Nós já fazemos parte desse reino. É um reino que já está estabelecido, mas ele não está completo. Mas eu e você, daqui até o dia que ele voltar, nós estaremos aqui aguardando, porque eu e você vamos fazer parte do reino completo. Nós seremos lá, julgaremos, estaremos junto com Jesus. No juízo final, estaremos julgando. A Bíblia diz que nós estaremos junto com ele. Olha que grandiosidade. Olha o que é servir a Deus. Olha o que é entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim como ele é, aí Jesus diz para Pedro: bem-aventurado, Pedro, é você, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro. Pedro, se Jesus tivesse parado só aí, ele ia dizer: Pedro, você ainda está fraco, você ainda tem um temperamento explosivo, você ainda acha que pode, mas você não pode. Mas Jesus não falou nada disso para ele, não. Aí Jesus disse assim, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Tem 10, 15 comentários sobre isso aí, que é um texto polêmico, mas Jesus poderia estar apontando para si mesmo ou para a afirmação de Pedro, quando ele diz que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, sobre esta rocha, a rocha ferida que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Queridos, queridas, vocês fazem parte da igreja edificada sobre a rocha. E a igreja edificada sobre a rocha, não existe governo, não existe regime, não existe nada que pode fechar as portas desta igreja. Só existe uma coisa que fecha a porta de igreja: pecado não confessado, liderança fora da direção de Deus. Aí sim, ela não está edificada sobre a rocha. Mas a igreja edificada sobre a rocha, que é Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, olha como Jesus foi didático quando ele fala isso, né? Ele estava num lugar onde era realmente a porta do inferno. E ele diz isto para Pedro, né? E aí ele vai dizer também, o próprio Pedro, depois lá no livro de Pedro, 1 Pedro, ele vai dizer que nós somos edificados, nós somos pedras vivas. Porque você recebeu Jesus, a rocha que foi ferida, que foi morta por mim e por você. Nós somos, ele diz assim, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu e você somos pedra viva. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Por isso também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
você creu em Jesus, saiba de uma coisa. Pode acontecer o que acontecer, você não vai ser confundido. Não vai ser confundido. Não vai, não vai. E quando eu disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, não sei se vocês sabem, na Rússia, há vários anos atrás, quando o comunismo imperava, que era proibido mesmo falar de Deus, quando eles pararam e que o regime deu um pouquinho de abertura, aflorou vários cristãos que haviam aceitado Jesus escondido, faziam culto nas suas casas escondido. Nós estamos vendo agora no Oriente Médio várias pessoas sendo batizadas no Paquistão, várias, e o regime ali é terrível, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. No Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Ásia, na China. Vocês pensam que a China, com toda a dureza, não tem crente ali? Tem muitos. Eles leem partes da Bíblia, pedaço da Bíblia, divide uma folha com um, uma folha com outro, uma folha com a família, passa a Bíblia para a família ler uma semana, empresta para aquela família ler a outra, e o evangelho não está preso na China comunista, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Essa revelação que Pedro teve, qualquer regime pode bloquear. Se fecharem as nossas igrejas hoje, se não der para a gente a oportunidade de congregar, o evangelho, a revelação vai permanecer no seu coração e na sua vida. E você vai continuar dentro da sua casa adorando e servindo a Deus. Porque as portas do inferno não prevalecem. E como nós somos pedra viva, nós somos igreja onde nós formos. Aqui nós somos uma igreja que temos a comunhão com os nossos irmãos. Mas se tirarem isso de nós, nós seremos igreja dentro da nossa casa. Nós seremos igreja onde nós formos. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, queridos, Pedro teve esta revelação maravilhosa. Eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez nos evangelhos que você vai ver a palavra, Jesus falando da igreja. Jesus falou de céu, Jesus falou de inferno, Jesus falou de tribulação, Jesus falou de morte, Jesus falou de muita coisa, mas é a primeira vez que Jesus vai falar a minha igreja. A igreja não é de pastor, a igreja não é de nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Adore a Deus por isso, meu querido irmão. Por isso você não tem que ficar afastado da igreja por causa de homem. Jesus é o Senhor da igreja. Vá para outra igreja se você não quer vir nessa ou naquela outra. Quem é dono da igreja é Jesus. A igreja é dele. Agora, infelizmente, ele coloca homens falhos muitas vezes. E alguns pisam na bola muito feio, né? Mas eu peço todos os dias, Senhor, me ajuda a estar no teu caminho, no teu propósito, na tua vontade, porque a igreja não é minha, ela é tua. Ela é a noiva querida de Jesus. Você tem um valor especial para Deus. Por isso, até como eu falo contigo, eu tenho que ter cuidado de falar, porque você é a menina dos olhos de Deus. Está escrito na palavra. Então, leve isso no seu coração hoje, não é? Jesus fala e Paulo afirma que a igreja está edificada sobre um firme fundamento. Que fundamento é esse? A rocha ferida. E olha que lindo, Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Muitos tentaram colocar outro fundamento. Muitos estão tentando colocar outro fundamento. Mas o fundamento é um só, Cristo Jesus. A rocha firme, inabalável. Se você está construindo sobre ele, meu irmão, se você está trabalhando sobre ele, se você está anunciando o evangelho sobre este fundamento, você nunca será decepcionado. Ele é inabalável, é um fundamento inabalável. Ninguém pode pôr. Muitos tentaram colocar. Deu com os burros na água. Ainda tem gente tentando colocar outro. Não vai a lugar nenhum. Porque o fundamento é Cristo. É Cristo Jesus. É para Ele a glória, a honra, o louvor. É Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que convence. É Ele que cura, é Ele que une. É Ele. Ele é o fundamento da igreja.
E a terceira revelação que Jesus deu para Pedro, a cruz, terceira e quarta, e o reino. A igreja está fundada sobre o poder, o nome, o sangue e através da ressurreição. Essas 4 coisas é que sustentam a igreja. O poder da igreja hoje está em nome de Jesus. Portanto, homem não tem poder nenhum. O nome de um homem não tem poder nenhum. O nome de pastor não tem poder. O poder está no nome de Jesus. Agora, se eu obedeço esse nome, se eu levo esse nome com seriedade, Ele vai me dar a próxima coisa que Ele disse para Pedro aqui, ó. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino. Quem quer as chaves do reino? Pega a chave do reino. Que poder que Jesus deu para nós. A chave do reino significa tudo que você ligar no céu, ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar no céu, será desligado na terra. Mas isso não é de graça, isso não é de brincadeira, isso é para aquele que está numa fina conexão com Jesus, numa profunda comunhão com Ele, entendendo o que é a vontade de Deus através da palavra. Aí sim, você pode desligar o inferno aqui na terra e pode dizer: Senhor, manda que o céu desça aqui. E aí nós temos que olhar para nós nesse momento. Por que que o céu não está descendo mais? Por que que nós não estamos conseguindo ligar mais? Ou desligar mais o que precisa ser desligado? A culpa está nele? A falha está nele? Não, está em nós mesmos. Mas a chave está na nossa mão. Ele nos deu. Ele nos deu. Ele deu para Pedro, que foi o primeiro, para os apóstolos, para os discípulos. Depois os que vieram após ele. E hoje está na mão da igreja viva. Você precisa começar a desligar coisas que precisam ser desligadas. Porque tem coisas que você vai conseguir ligar no céu, depois que você desligar algumas aqui na terra. E aí isso está no seu coração e na sua mente. Porque Jesus sabe e conhece você. Não precisa nem eu dar para você uma lista. Mas esse poder que foi dado a Pedro, está à disposição da igreja hoje. Você já imaginou que poder é esse? A sombra de Pedro, aquele Pedro fraco. Será que nós não estamos negando Jesus como Pedro em alguns momentos? Nós falamos que Pedro era fraco, né? Foi fraco. Aquele Pedro, depois que ele se arrepende, depois que ele desconecta aqui na terra a fraqueza dele, passa a depender totalmente de Jesus, a própria sombra dele curava as pessoas. Então, queridos, esse poder, essa revelação, você já tinha, mas Jesus levou os discípulos para esse lugar, que era a verdadeira porta do inferno, para mostrar para eles que naquela pandemônio ali, naquele lugar horroroso ali, existe na terra, existe em Israel, existe na Jordânia, existe em qualquer lugar do mundo, pessoas com autoridade dada por Deus, para ligar e para desligar aquilo que precisa ser desligado. Esse é o poder da igreja, esta é a revelação, é o reino de Deus que está implantado aqui na terra. Então, queridos, que você receba essa palavra no seu coração, porque as portas do inferno não prevalecerão. E Paulo falando aos Efésios, eu gosto muito desse texto, Efésios 1, 19 e 20. E qual, ele está se referindo a Jesus, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. O poder está em Jesus. Para você que creu, tem uma sobreexcelente grandeza do poder sobre você. Poder de te transformar. Poder de fazer com que você seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Veja que todo poder vem dele. Não tem nada que a gente faz. A sobreexcelência do poder dele em nós é pela força que ele opera, pelo seu próprio poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Essa grandeza do poder sobre a igreja, essa grandeza da autoridade,
ela culmina, ela fecha quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. E aqui está o símbolo da morte de Jesus, a Santa Ceia. A última que ele tomou com os discípulos, ele disse: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Está perto de nós tomarmos a ceia junto com ele. Está perto, mas você precisa estar firme. Você precisa estar conectado. Você precisa estar esperando, porque é isto que a palavra mostra para nós. Te darei a chave do reino dos céus. Você recebeu o poder e a autoridade de Deus para abrir portas e fechar portas. Deus vai te mostrar isso nesse tempo. Tem portas que você precisa fechar e tem portas que você precisa abrir para Deus atuar na sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Receba isso no seu coração. Nós não estamos aqui simplesmente para frequentar um culto. Nós estamos aqui porque o Cristo vivo nos resgatou, nos revelou o poder que Ele tem e nos faz permanecer na sua presença. Quem aqui já não sofreu tentação? Quem aqui já não sofreu calúnia? Quem aqui já não foi maltratado? Mas você continua fiel a Ele, que é a rocha inabalável, o fundamento. Em nome de Jesus, fique de pé. Ah, Jesus, te adoramos, te louvamos, Cristo vivo. Te adoramos, Senhor. Aleluia.